Buenas noches con todos y qué bueno tener ahora el inicio de este quinto módulo. Como menciona Tamara, tenemos un gran aliado el día de hoy al contar con la presencia de un representante de ADASA, un regulador de un país federal, ¿no? Donde el caso de Brasil muestra un número importante de reguladores y otra vez nos da un caso diferente a lo que ustedes han conocido. Hasta ahora, como saben, los módulos 5 en este curso buscan resaltar diferentes facetas de la infraestructura natural. Comenzaron con una conceptualización en sí de lo que es infraestructura natural desde sus inicios y especialmente el concepto que se viene desarrollando a través de ADERASA, del mundo, digamos, de agua y saneamiento en América Latina y cómo ha evolucionado en el tiempo. Luego ustedes conocieron lo que son los servicios ecosistémicos hídricos, cómo se miden, cómo se monitorean, cómo cuantificamos esos beneficios hídricos, que son las contribuciones en calidad y cantidad para el sector que nos ofrece la naturaleza. En el tercer módulo los monetizamos o por lo menos aprendimos de una forma de cuantificarlos económica y financieramente para poder llevarlo a los decisores de manera que se apoye y se promueva las inversiones en infraestructura natural. En el cuarto módulo tuvimos una experiencia de mirar cómo es la normativa, qué permite hacer la normativa y cómo evoluciona en el tiempo. De pronto desde una normativa que viene de un sector, como es el sector ambiental, y cómo evoluciona y se complementa y se fortalece desde el sector de agua y saneamiento. Y en este quinto módulo queremos volver a mirar cómo se unen todas esas piezas, de manera de que contemos no solamente con lo que hemos hablado hasta ahora, sino también la institucionalidad y las finanzas para que estas cosas funcionen. Hemos tratado que en cada uno de estos módulos ustedes tengan casos concretos. Por eso las lecturas, como también los instructores, han venido de diferentes países, ¿no? Comenzando por Perú, Ecuador, Colombia y ahora el día de hoy Brasil. Y otra vez, cada país con sus particularidades nos dicen las potencialidades o las limitaciones que tienen para poder invertir en infraestructura natural. Y en las lecturas ustedes pueden ampliar con el caso de Costa Rica, que también queremos resaltar porque están ya en un proceso de normativa aprobada para incorporar en las tarifas. Entonces, lo interesante del día de hoy, yo sí quería recalcar, es que es importante tener presente cómo cada lugar ofrece una serie de herramientas que ustedes pueden aprovechar para los diferentes contextos. Este curso busca ser representativo de toda la región latinoamericana y a medida que hemos evolucionado de edición a edición, buscamos poder resaltar las mejores experiencias de cada lugar, la ciencia, cómo va evolucionando. Hemos tenido un gran avance en el tema de los ecosistemas andinos, pero también sabemos que hay avances en ecosistemas de diferentes regiones, como es la Amazonía, como es la Mata Atlántica en el Brasil, como pueden ser ya ecosistemas más secos en el sur, ¿no? Entonces, pues, así sucesivamente esperamos poder complementar la información y poder ofrecerles a ustedes una amplia gama de experiencias que puedan enriquecer las decisiones, ¿no?
Han visto cómo a través de las tareas hemos tratado de ir complejizando también el ejercicio para que ustedes vayan conociendo una cuenca en particular, conozcan sus servicios ecosistémicos, piensen cuáles son las prioridades de intervenciones que ustedes quieren ejercer y piensen claramente cómo cuantificar y monetizar esos beneficios que ofrecen esas medidas. Lo interesante del caso que vamos a oír el día de hoy es un espacio donde en el Brasil, a través de una medida que viene del sector de riego, ¿no? Se ha podido hacer una inversión importante y el rol del regulador de agua potable y saneamiento permite potencializar y traer a diferentes tipos de usuarios a la mesa para invertir en la protección de las riberas y la reforestación en estas zonas críticas en el Brasil. Entonces, sin más, yo quería dar esa introducción para explicar la lógica que estamos usando en el curso y dar un contexto y sin más agradecerle a José, a DASA y a VAR, que es la Asociación Federal, digamos, a nivel de Brasil, que nos permite contar con miembros tan importantes como José, que ha vivido todo el proceso de una experiencia maravillosa en Brasilia. Bienvenido, José. Olá, buenas noches con todos y con todas. Gracias, Marta, por las palabras. Recibam a todos um grande saludo desde Brasília. É um honor falar com vocês neste curso que eu mesmo lo hice em 2016. Hoje hablaremos sobre o projeto Pipiripau. Les pido desculpa por mi espanhol, que não é a sétima maravilha do mundo, pero sigamos. Antes de começar, gostaria de enfatizar que a DASA, onde eu trabalho, é uma agência reguladora de los serviços de saneamento e também hace a gestão de los recursos hídricos em el Distrito Federal. Isto é uma possibilidade que temos de trabalhar com os recursos hídricos e com os serviços de saneamento em uma mesma agência. Isto para nós outros é uma ventaja. Este projeto está bajo de la estrutura do Programa Produtor de Água de la Agência Nacional de Água de Brasil, la ANA, e é um de los 80 que temos atualmente como projetos produtores de água e em los diversos níveis de implementação. José, no sé si quieres compartir tu pantalla porque no estamos viendo, no sé si ya arrancaste con presentación. Yo tengo que compartir sí, la Tamara. pantalla. ¿Tú no se está viendo? ¿No? Yo estoy. ¿Tú sí ves? A ver ahí. ¿Tú ves, José? Ahí sí, ahí sí. ya. ¿Sí? Ah, ok. Sí. Perdonen, Listo. solo quería chequear. Adelante. Gracias, Marta. Ok, ahora está para todos la presentación. Sí. Ok. Entonces, vamos a un corto vídeo sobre el proyecto para que conozcan un poco sobre lo que hacemos y cómo es nuestro trabajo. Para mí está sin sonido. Para mí también, Tamara. Adelante. Populações do mundo inteiro enfrentam. Uma saída inteligente é o programa Produtor de Água da Bacia do Pipiripau. Hay que subir el volumen, creo. Reúne 16 instituições e produtores rurais para recuperar e conservar nossos recursos hídricos.
Como uma das principais fontes de captação de água para o Distrito Federal, o Pipiripau contribui para o abastecimento de aproximadamente 230 mil pessoas. O programa oferece as condições necessárias para a recuperação dos solos e de vegetações nativas e ainda remunera os produtores rurais pelo expressivo aumento da produção de água. Para reduzir a erosão e o assoreamento de mananciais no meio rural, são utilizadas técnicas importantes de conservação de solo e restauração florestal, como a semeadura direta de plantas nativas, o fornecimento de mudas e a proteção de cursos d'água e nascentes. Além disso, promove a educação ambiental, o monitoramento das propriedades rurais e a revitalização dos sistemas coletivos de água. Este plano garante conservar no presente e garantir no futuro. Brasília, berço das águas, cuidando hoje e sempre. Ok, gracias Tamara. En la próxima, por favor, les pido desculpa novamente porque no lo tengo en español, solamente en inglés y portugués. Para a próxima, por favor. Ok, entonces, Tamara, ¿hay una intervención ahora? Bueno, queríamos básicamente hacer una pregunta inicial y consultarles a nuestros asistentes, ¿no? ¿Quién ya está familiarizado con mecanismos financieros, ¿no? Que permiten las inversiones en infraestructura natural? Les pido que alcen la mano para darle una idea a José y a Marta de quiénes más o menos tienen ya una idea de este tema. Esperamos un ratito, José y Marta, mientras el público va votando, a ver qué es lo que va saliendo. Y después Glauco, claro, Glauco es de Adasa. Bien, gracias Glauco por contestar. Santos, él es de Perú, de Andahuaylas, gracias Santos. Vamos a ver, tenemos Eugenio Tolava de Argentina, gracias Eugenio. Vamos a seguir mirando, ya tenemos estas tres personas, entonces bueno, yo creo que tenemos entonces un público cautivo para comentar sobre este tema. Adelante, José. Buenísimo, Tamara. Entonces, en esta diapositiva, tenemos lo que hacemos en la cuenca, buscando melhorar continuamente la cuenca a través de cooperaciones muy bien estructuradas. Entonces, trabajamos por la reducción de la erosión y sedimentación y también por la regulación hidrológica de los flujos. Hacemos práticas conservacionistas que sejam sustentáveis, economicamente atrativas e que sejam alcançáveis. Buscamos o controle da contaminação difusa em la cuenca, em todos os corpos hídricos. É projeto de membresia voluntária e utilizamos o princípio do provedor-receptor em lugar de las ações de comando e controle. Temos uma missão no projeto, que é reajustar ambientalmente a cuenca, com efeitos positivos sobre a qualidade e quantidade da água, utilizando práticas e ações de conservação que integrem os produtores rurais, usuários e sócios da água em busca de soluções ambiental e economicamente sustentáveis. E em la visão, promoverla em colaboração com a sociedade, então os produtores e todas as pessoas, a melhora das condições ambientais e hidrológicas da cuenca do Pipiripau, contribuindo para sua gestão sustentável e a vocação rural. Isso é muito importante para nós porque é uma cuenca em que há uma grande produção rural e para nós é melhor uma produção rural sustentável do que a cidade se vá para dentro da cuenca. A próxima, por favor, Tamara.
Bom, então, agora passemos a nossa forma de gestão. Tecnicamente, nós somos um fundo de água, aunque pareça em alguns aspectos, pero trabalhamos em forma de um acordo de cooperação, em que todos os sócios se comprometem a actuar para melhorar as condições da cuenca. Então, tendremos que o nosso formato de gestão, de governança, é por meio de grupos de trabalho. Tendremos atualmente 7 grupos de trabalho e em cada um deles há uma equipe, grupo de instituições, e o que hacemos é utilizar as ferramentas e medidas técnicas, os instrumentos legais, como as leis de recursos hídricos, as regulações de ADASA, as regulações de ANA, os instrumentos econômicos, quando é possível, os dados e as informações que são generadas, a comunicação, que é muito importante, e a cooperação, que é o principal que temos em nossa estrutura de governança e em nossa estrutura de trabalho, porque tendremos todos os sócios com uma membresia voluntária e também todos os produtores aceitam as ações e o contrato para os pagos por serviços ambientais de maneira voluntária. Então, a cooperação, eu creio que seja o principal que tendremos. Na próxima, por favor, Tamara. Então, aqui vemos como participa cada membro e onde normalmente contribui ao projeto. Estas responsabilidades se colocam em o acordo de cooperação, que é firmado por la autoridade máxima do organismo, e depois tendremos as indicações de quem são os técnicos, de quem são as pessoas responsáveis por cada uma das ações, e se uma instituição está em um grupo de trabalho, o representante de aquela instituição é nominado para que em ADASA, em la coordenação geral, tendremos a possibilidade de fazer os contatos e falar diretamente com os responsáveis. Então, em grupo de trabalho número 1, é a conservação de suelos, o responsável é a Agência Nacional de Água. Do grupo 2, é a reflorestação, o responsável é a Secretaria de Agricultura do Distrito Federal. O grupo 3, os pagos por serviços ambientais, o responsável é a própria DASA. Tendremos em la cuenca um canal de riego, um canal um pouquinho grande, com cerca de 100 usuários, e é um canal que perde 50% da água que recebe do rio. Então, é muito importante que possamos reajustar este canal. O grupo 5 de monitoreio. O grupo 4 é coordenado por la CAESB, que é o operador de los serviços de água potável. O grupo 5 é de monitoreio e o responsável é a Universidade de Brasília. O grupo 6 de educação ambiental. O responsável é o órgão estatal de meio ambiente. E o grupo 7, comunicação e marketing. O responsável é a empresa de assistência rural do Distrito Federal. Então, em cada um destes grupos, temos as pessoas, as instituições que participam, que contribuem, e nesse modo
que hacemos todas nossas ações. La próxima, por favor, Tamara. Então, há uma pergunta. ¿Por que a agência reguladora está involucrada em este projeto? Aqui entendemos por que a DASA lidera um projeto nesta cuenca. Em la gestão de los recursos hídricos, devemos trabalhar para que todos possam usar a água de acordo com a lei, e como reguladores de serviços de saneamento, devemos garantizar a prestação de los serviços de suministro de água em relação à qualidade e à quantidade. Então, tendremos muitas responsabilidades em la cuenca. Há conflitos, porque é uma cuenca em que temos a produção agrícola, de los produtores individuales, un gran canal de riego y una captación para el suministro de agua de las poblaciones urbanas. Entonces, la color rosa es lo canal, el rojo es lo río, e o ponto amarillo é a captação de água para suministro em la cidade de Planaltina, Sobradinho, e uma parte o Vale de Amanhecer. Tendremos, então, como que 230, 250 mil pessoas que dependem da água deste rio. Então, partimos de los conflitos para las soluções. Assim, quando a demanda é maior do que a oferta, temos os conflitos entre os regantes e o suministro humano. Então, para resolvê-lo, utilizamos ações de regulação, nossas regulações, e também os acordos negociados de água. Pero para que possamos ser mais efetivos, é muito importante manter os produtores de nosso lado, porque com eles hemos negociado, hacemos os acordos para que seja possível manter a produção agrícola e, do mesmo modo, o abastecimento da cidade. Então, por isso, hemos desenvolvido as ações do projeto, incluso os pagos por serviços ambientais, que são, de alguma maneira, uma atração para que tenhamos os produtores mais dispostos a negociar e a trabalhar em conjunto com a DASA e com os outros sócios do projeto. A próxima, por favor. Então, esta figura é o desenho de la cuenca, em que tendremos todas as propriedades em amarillo, são as propriedades em que que receberam ou recebem pagos por serviços ambientais e as ações do projeto. E em outra parte, tendremos nossos membros do acordo de cooperação, os sócios do projeto, em que, para que lo entendam, aqui temos 6 instituições federais, 7 instituições do governo do estado e 4 ONGs. Então, é uma rede de sócios, uma rede de membros
muito larga, com muita experiência e teremos, então, a possibilidade de trabalhar em muitos aspectos em La Cuenca. La próxima, por favor. Então, acá teremos a situação de la financiação, os recursos, e é interessante quando falamos de dinheiro, de onde vêm os recursos. Então, esses são os recursos que hemos trabalhado durante os primeiros 10 anos de projeto. 8 hasta agora e 2 mais adelante. Os contribuintes em la financiação são diversos. Por exemplo, os pagos por serviços ambientais provêm de la prestadora de serviços de água potável. Pero, todavia, são executados por la ADASA, porque a ADASA é quem firma os contratos com os produtores e hace os pagos por serviços ambientais, pero la plata não vem de ADASA, vem de CAESB, que é o prestador de los serviços de água potável. Os recursos para a conservação do suelo provêm de la Agência Nacional de Água, pero são executados por los integrantes do Sistema de Agricultura do Distrito Federal. Assim, temos a Secretaria de Agricultura e a Empresa de Assistência Rural, que executam os recursos em la conservação do suelo. Em outros casos, os próprios contribuintes realizam ou executam os recursos que invertem. Em outros, como se vê em monitoreio e la educação ambiental, não necessitam pressupostos em separado, já que se implementam dentro de los programas já estabelecidos em las instituições. Então, o monitoreio. Una interrupción ahí. En el caso que mencionaste de que el pago por servicios ambientales, la plata sale de la empresa, pero la ejecuta ADASA, literalmente pasa de una cuenta a otra, o la plata queda en CAESB y CAESB le gira al propietario por orden de ustedes. No, la plata cai de uma conta para outra, pero en ADASA es una conta específica para esta finalidade. Exclusivamente para estes recursos que são manejados para fazer os pagos por serviços ambientais e solamente esto. Perfecto, solo quería resaltar eso para que lo recordemos en la discusión que vamos a tener posteriormente. Sí, claro, gracias. Como dizia, o monitoreio é realizado primeiramente por la Universidade de Brasília e por la Embrapa, que é a Empresa Federal de Pesquisas Agropecuárias. E neste caso, não temos um pressuposto específico em separado para estas ações, pero elas são realizadas por las instituições que são responsáveis em la estrutura. La educação ambiental, de la mesma forma. Tendremos muito bem planeado projeto de educação ambiental em ADASA, CAESB também e o IBRAM também. Então, esses programas de educação ambiental que já estão estabelecidos em las instituições, fazem as ações e não há a necessidade de um pressuposto específico para a financiação dessas ações.
La próxima, por favor. Então, agora alguns resultados de las ações. En esto temos a conservação de suelo. São práticas para promover o uso sostenible de la tierra, para a produção agrícola e para a infiltração de água, que é o que a nós outros mais interessa. Então, tendremos terrazas, reajuste de las carreteras, ondulações transversales e presas de retenção de água. Nesta tabela há algumas quantificações. Então, 1.858 ondulações transversales, 1.316 presas de retenção, reajuste de carreteras 135 quilômetros, terraças 1.309 hectares e plantio direto, sim, labrança de la tierra, 2.166 hectares. Na próxima, por favor. Para a reflorestação, trabalhamos com a produção e plantação de plântulas, a siembra direta, a agroforestia, o cercado de las áreas de preservação permanente e reservas legais, e o enriquecimento de la vegetação remanente. Hasta julho passado, são 377.260 plântulas e 29 hectares de siembra direta de espécies nativas de la região. Na próxima, por favor. Em relação a los pagos por serviços ambientais, há los números de contratos. Então, hoje temos 179 contratos ativos e los pagos por serviços ambientais. Em este ano, chegaremos próximo de R$1.800.000. Na próxima, por favor. Em relação ao canal, teríamos uma situação em que havia uma perda de água muito significativa. 50% da água captada se perdia em los médios do caminho. E já logramos a tubulação de todos os ramais secundários, que são 8.700 metros. Esta parte está lista. E o material para o canal principal, já logramos a compra, pero a revitalização do canal principal é um pouco mais dificultosa e ainda não se logrou realizar, porque há necessidade de uma mão de obra mais específica e que ainda não foi possível a contratação. Pero em los ramais secundários, os agricultores contribuíram com a mão de obra e máquinas. Então, logramos a realização desta importante parte. No próximo, por favor. Então, um pouquinho mais de imagens de la ação, de la revitalização do canal. Na próxima. Para o monitoreio, então, o monitoreio de los dados hidrológicos, la precipitação, los flujos e los niveles de los mananciais, los reservórios. E também há o monitoreio de las áreas bajo processo de reflorestação. Na próxima, por favor.
Sí, en los puntos rojos son los puntos de monitoreo que tendremos en la cuenca. Tendremos entonces 5 puntos de monitoreo, un de ellos con una estación automática que los datos son enviados para a DASA a cada 15 minutos. La próxima, por favor. Então, é o monitoreio do fluxo, é o monitoreio de la parte que barro reflorestação, a sobrevivência das plântulas, é o crescimento e todas as situações que ocorrem barro este processo de reflorestação. A próxima, por favor. E também a educação ambiental. Então, trabalhamos com a formação da comunidade, como ações contra incêndios florestais. Eles foram capacitados para as ações contra incêndios e também a operação de viveiro. Tendremos atualmente 4 viveiros em La Cuenca, e os próprios usuários, os próprios produtores foram capacitados para fazer a operação. Em las ações de campo, tendremos um muito bonito projeto que é o produtor de água Mirim, o Nino produtor de água, que há uma ação em las escolas urbanas em que os niños são invitados a uma aula sobre a conservação e a restauração de las cuencas e hacen em los viveiros escolares la siembra e hacen o cuidado com as plântulas e ao final do ano se vão a campo a hacer los plantios para que se tenha entonces um ciclo completo do conhecimento de como se hace na prática uma restauração, uma conservação de uma cuenca. A próxima, por favor. Também há as ações de educação ambiental com as escolas de la comunidade. São, dentro de la Cuenca, são 3 escolas e em todas elas trabalhamos com os niños e também em los eventos que ocorrem em las zonas rurales. Nosso programa de educação ambiental trabalha com as crianças. Na próxima, por favor. Essas também são imagens de las ações em las escolas. Na próxima. E para finalizar, tendremos então um livro que conta a história do projeto em los 5 primeiros anos, que é possível obter e ler em nosso sítio em la internet ou descargá-lo com este código QR. Próxima, por favor. Então, este outdoor traz uma importante mensagem que tendremos em la entrância de la cuenca, para que todos que leem a cuenca possam ver. Aqui produzimos água e alimentos. Acá produzimos água e comida. É isto que buscamos trabalhar em la cuenca para que haja produção de alimentos, que a cuenca possa manter a vocação rural
pero que há água para que as populações urbanas sejam atendidas. Gracias por sua atenção e estou disponível para as perguntas que todavia pueda ter. Gracias, José. Excelente. Empecemos un poco desde lo general a lo específico. Yo tengo aquí una listica larga de preguntas que he preparado y también invito a todos los participantes de no duden de hacer todas sus preguntas. Mi rol es más irlas organizando, más que dominar nosotros la discusión. Aprovechen haciendo sus preguntas. Comencemos con la primera, que habla sobre, pregunta sobre los pagos por servicios ambientales. ¿Forman parte de su estructura de costos o surgen de los pagos que hacen los usuarios de los servicios? Si es así, ¿se diferencian estos cargos en la factura de cada usuario? No, todavía ahora no. Empezamos os estudos para que estejam claramente em las tarifas, pero de forma realista, esto só eu creio que tengamos em 2021 uma porcentagem e claramente em la cuenta. Ocorre que a tarifação que a DASA define para os serviços é por meio de o reconhecimento de los investimentos razonáveis que hace la companhia, o operador de los serviços. Então, é como que um custo general incluso o tratamento de la água, pero não há uma discriminação clara em la cuenta de usuário, que esta parte de la tarifa é para cobrir os custos de gestão, de generação de uma cuenca que é utilizada para a captação de água para abastecimento. Então, começamos os estudos, estamos muito contentos que há bom andamento, que a companhia, o operador está disposto a colaborar, pero eu creio que em termos práticos e realistas, somente a partir de 2021, se teríamos uma definição clara para os usuários em la tarifa. Os estudos apontam que entre 0,2 e 0,5% de la tarifa é suficiente para os custos de gestão e os pagos por serviços ambientais. Me gustaría profundizar eso un poco para que le quede claro a todos los compañeros un poco el contexto en el Brasil, José. El caso específico de la plata de CAESBI, ¿no? Que estás usando para pagar el pago por servicios ambientales, es un recurso que la empresa, el operador, ¿no? Lo define de su presupuesto anual. Y el pago de conservación de suelos, ese sí sale de la tarifa de riego de la Junta de Usuarios de Riego. ¿Podrías explicar eso en detalle y también cómo se desarrolló en Brasil el programa de productores de agua? Sí, en relación a los recursos de CAESB, hicimos un contrato de repasse específico entre a DASA e CAESB, em que há monto em cada ano. São R$400 mil,
em cada ano durante os 10 primeiros anos. Então, esses são os recursos específicos para os pagos por serviços ambientais. Por que específicos? Porque para que a DASA pudera firmar os contratos com os produtores, é necessário que haja uma garantia, uma forma de garantizar que não faltará plata. Então, esses 10 primeiros anos, os recursos estão assegurados desta maneira. Os recursos para a conservação de suelo não necessariamente são de los pagos pela utilização de água, porque eles vêm do presupuesto da Agência Nacional de Água. Então, houve 2 contratos específicos, um de 2 milhões e meio e outro de 2 bilhões, em que a Agência Nacional de Água se comprometeu a ser um repasse de parte de seu pressuposto para as instituições do sistema de agricultura a ser as ações de conservação de suelos. E outras ações, como a reflorestação, os recursos são de membros variados, a própria DASA, WWF, Banco do Brasil. Então, outras instituições colocaram a plata para os serviços de reflorestação. Em relação ao programa de pagos por serviços ambientais criado por la Agência Nacional de Água, é um programa em que a Agência Nacional coloca parte de seu pressuposto para que os projetos se empecem, para que se crie a organização, a governança local e depois, dentro da governança local, os sócios, os membros, são os que podem colocar os recursos à disposição. Então, os recursos de los pagos por riegos ou los cobros por el uso del agua são manejados por los comitês de cuencas e que, em alguns casos, como Guandu, em Rio de Janeiro, eu creio que em Espírito Santo, em São Paulo, são utilizados também para pagos por serviços ambientais, mas não necessariamente, porque dependem da situação, da forma que os comitês de cuenca decidem por la aplicação desta plata. Perfecto, excelente. Y en ese sentido, ¿cómo fue que CAESBI vio este proceso, no? Es decir, el caso de Pipiripao surge por los recursos que había de productores de agua o por interés de la empresa en trabajar en la cuenca. Sí, basicamente por lo interés de la empresa en trabajar en la cuenca, porque la oferta es abajo de la demanda por agua. Entonces, si no se hace nada, la agua para el suministro de las ciudades que dependen de la cuenca no sería posible. Entonces, la CAESB se interessou em invertir em la cuenca para que tenha uma água com melhor qualidade e também com mais quantidade para que se tenha uma condição de atender
a los usuarios. Por ejemplo, la revitalización del canal Santos Dumont, el canal de Diego, hace una economía de entre 150 y 200 litros por segundo. Es mucha agua que se pode abastecer dezenas de milhares de personas. Perfecto. Y aquí preguntan específicamente sobre las intervenciones, José, si las plantaciones son solo de tipo forestal o también incluyen especies aprovechables, no sé si para madera o frutos del bosque, etcétera. Tendremos las duas situações. Em alguns casos, solamente las árboles para la recuperación de la paisaje, por la infiltración. Pero en otros casos, tenemos las agroflorestas y es posible la plantación de frutíferas que sea posible aprovechar los frutos y para que sea um pouquinho mais atrativo para os produtores. Depende do lugar em que é feito o plantio e de que quer o produtor. Perfecto. Y entonces, el proceso, yo quisiera que la gente pueda entender estos grupos de trabajo, cómo fueron Sí. surgiendo y si están formalizados en documentos cuando tú hablaste del acuerdo de cooperación. El que decide participar tiene que firmar un documento o cómo es la gobernanza, cómo se toman las decisiones. Sí, hay un documento. Tamara, por favor, se puedes retornar ao organograma, les agradeço. Quando se firma o acordo, todas as autoridades máximas neste caso, atualmente, as 17 instituições, firmam o acordo, que é publicado oficialmente em los diários oficiais. Então, há um acordo com uma publicação oficial em el Diário Oficial de União e em el Diário Oficial do Distrito Federal, em que há então o compromisso de todas as instituições. Quanto aos grupos de trabalho, eles foram surgindo a partir de la necessidade. Por exemplo, os 4 primeiros foram criados de imediato. O quinto, um pouquinho mais. O sexto, eu creio que 3 ou 4 anos depois. E o quinto, muito recentemente, como que 2 anos atrás. Então, os grupos foram sendo criados a partir da necessidade de trabalho. E sim, as instituições nos comunicam oficialmente quem são os responsáveis e se há um câmbio, eles têm que comunicar novamente que há um câmbio de la persona responsável. Y en ese sentido, por ejemplo, me preguntan, en monitoreo, ¿cómo Sí. se financia el monitoreo hidrológico de las intervenciones y de los proyectos realizados? ¿Cómo opera, por ejemplo, ese grupo de trabajo de monitoreo? Sim, há 2 pesquisadores de la UNB, de la Universidade de Brasília, uma universidade federal, que utilizam a estrutura e os alunos de maestria, de graduação,
para que possam fazer os estudos. E também, atualmente, temos o monitoreio de las plântulas, de los processos de reflorestação, que é um processo que está financiado por la Agência Nacional de Água, que disponibilizou 2 pessoas para que vão ao campo, e a Universidade de Brasília disponibilizou um professor que acompanha os trabalhos, e também a Embrapa, a empresa de estudos agropecuários, disponibilizou uma técnica com doutoramento que acompanha lá os trabalhos de los niños que fazem o monitoreio de la reflorestação. Então, há uma estrutura própria de las instituições, e em relação ao monitoreio hidrológico, aqueles 5 pontos de monitoreio são pontos de ADASA, porque a ADASA tem 84 pontos de monitoreio em todo o Distrito Federal, e os 5 que são em la cuenca del Pipiripau fazem parte deste programa de monitoreio de ADASA. CAESB também tem seus pontos de monitoreio, e todos os dados estão disponíveis para os sócios do projeto. Y si miramos la evaluación de impacto, tú hablaste de ciertas hectáreas que han podido intervenir, de cientos kilómetros de ribera que han podido intervenir. ¿Cuánto es ese, qué porcentaje es eso de la totalidad que tienen que intervenir, o qué han podido medir en impacto, ya sea de calidad o de flujo del agua? Sí, de lo flujo es la parte más compleja actualmente, porque en los últimos 4 años en la cuenca la precipitación fue muy abajo de la media. Entonces es como que en los 4 años llovesse solamente por médio 3 anos, como se a sequia, como se ano não houvesse lluvias. Desta parte de flujos é pouco mais complexo, pero temos a certeza de que sem o projeto estaria muito pior. Em relação à quantidade, sim, a redução da sedimentação em lo corpo hídrico, em la água que liga à estação de tratamento, é algo como que 40% menos sedimentos que ligam ao rio, por causa de las partes reflorestadas, e principalmente por parte de la conservação de suelos, com as terraças, com as presas de infiltração, com la recuperação, o reajuste de las carreteras, que la tierra no mais llega a los ríos. E também há uma conscientização para que os produtores utilizem o plantio direto, para que não se tenha mais suelo expuesto. Excelente. Y en ese sentido, José, en tu caso específico, ¿no? Tu participación, ¿ha sido desde el inicio, o cómo ves el compromiso de las personas? ¿No hay cuestionamientos de algún sector de participar o no? Por ejemplo, un colega nos hace la pregunta
de cómo es la participación de los productores. No sé, me imagino que está diciendo en relación agrícola, ¿no? ¿Tienen Sí, intereses o decisiones relacionadas con las actividades del proyecto en la cuenca de Pipiripá? sí, la cuenca tiene 3 asociaciones de productores muy diversas, una gran de produtores convencionales que vendem la produção para o Carrefour e tem uma agricultura totalmente convencional. Temos uma associação um pouco mais recente e pequena que trabalha com os produtos orgânicos e que los vende bajo o esquema de chamamos CSA, Comunidade que Sustenta a Agricultura, que são pessoas que financiam a produção e recebem o que é possível produzir. Não há uma relação direta em quantos produtos ou quantos quilos são recebidos. Há uma financiação para a produção e o compromisso de que se receba o que é produzido é compartido entre os financiadores. E uma outra que está como que no meio de las duas outras, que é uma associação de los produtores del canal, que são produtores pequenos, 7 hectares para cada, e produzem flores e frutos e los vendem em los mais diversos comércios. Então, nossa aproximação, em la maioria das vezes, é por meio de las associações, porque em las associações, os produtores estão mais abertos ao diálogo e tem um líder, alguém que haja um lideraço em que pueda trazer os associados para que podamos trabalhar juntos. Então, há um bom comprometimento por parte de los produtores e há um rol muito importante de los pagos por serviços ambientais, que não é a coisa mais importante, pero é uma forma de que se mantenha o interesse de los produtores em el projeto, porque recebem um pagamento anual de acordo com a vistoria em sua propriedade, e isto é uma forma de que se mantenham, e também há um contrato. Quando o produtor aceita os termos do projeto, é uma membresia voluntária, pero há um contrato em que é firmado por el produtor e por el presidente de ADASA. E neste contrato há responsabilidades, há penalidades caso uma das partes não cumpram o que está escrito. Qué bien, muy interesante. Y ahí un poco cuéntanos, esta coordinación general de ADASA, me imagino que ha sido fundamental, ¿no? El regulador juega un papel muy interesante. ¿Y qué tan costosa o compleja es esa coordinación? Bueno, uma pergunta para o Wendel, de los assistentes, que atualmente é o coordenador, e eu já hice esse trabalho por alguns anos. Sí, é um trabalho complexo, porque há diversas instituições, ONGs, que há bajo uma regra, há governo federal que bajo outras regras, e os estaduais que também têm suas próprias regras, pero como é um projeto
de visibilidade, há muita mídia espontânea, há é bem visto por la sociedade, é um pouco mais fácil porque as instituições querem sua imagem associada a um projeto bem executado, que tenha resultados interessantes. Tanto é que agora estamos começando as atividades em o projeto Produtor de Água em Neo Descoberto, que é uma cuenca com o dobro do tamanho de Pipiripau e atualmente estamos com 20 instituições. Eu creio que muito proximamente serão 25 e as instituições, além das que há em Pipiripau, que são federais, distritais e ONGs, neste caso, tendemos as instituições de um outro estado, que é o estado de Goiás, e neste caso há o prestador de serviços de Brasília, que é a SCAESB, e há o prestador de serviços de Goiás, que é Saniago. Então, o modelo de Pipiripau se expandiu, está se expandindo para o descoberto e também em neodescoberto, a DASA será o coordenador geral. Excelente, y es exactamente, me gustaría si podemos abrir el micrófono para que también Wendell, que es nuestro asistente al curso, pueda también comentar en portuñol o como le quede más fácil. Wendell, buenas noches. No sé si quieres comentar. Estoy tratando de activar tu micrófono, pero tú tienes que activarlo en tu equipo. A ver, mientras tanto llega una pregunta. No sé si hay algún problema con el audio. Mientras que chequean, yo quiero cerrar con una pregunta. Y aquí me interesa, José, viendo el esquema y la complejidad de actores, ¿no? De que tienes, para mí, contar con un fideicomiso, ¿no? La estructura financiera detrás del Fondo de Agua de Quito o de varios del Ecuador o de Colombia, ¿no? Sería perfecta porque le daría una formalidad que puede ser muy interesante para la evolución del programa. Cuéntanos qué opinas tú de esa opinión y un poco la experiencia de fideicomisos en el Brasil. Sí, yo creo que es un camino, pero para nosotros los fondos em Brasil não são tão bem vistos e por causa das dificuldades políticas e todas estas situações é um pouco mais difícil de las personas que detêm a plata em muitas situações não estão interessadas em colocá-las em uma forma de um fundo. Por isso, nossa decisão de começar os estudos para que os custos sejam incorporados em la tarifa de água e que sejam claramente mostrados para os usuários, que eles saibam que estão promovendo a financiação, porque é importante que tenham também a consciência de que é uma responsabilidade de todos
cuidar de las cuencas, de las fuentes donde viene la agua que utilizan. Entonces, estuve en la semana pasada en Quito. Es lindo, es muy bien estructurado, es una estructura que nos encanta, con tantas personas trabajando y teniendo los pagos, los salarios, pero para nosotros es una realidad un poco distante y yo creo que una solución que está cerca de nós, de nosotros, que depende de la acción de ADASA, que es la inserción de los costos de gestión, de los pagos por servicios ambientales en la tarifa y la clarificación para los usuarios de que ellos están contribuyendo y que ellos son responsables também por o cuidado de la cuenca, de las fuentes de onde recibem la agua. Exacto. Y José, muchas gracias. Y es interesante porque por un lado, contar con una estructura puede ser muy efectivo, ¿no? Para darle estabilidad. Pero al mismo tiempo, si lo hacemos tan rígido, tan obligatorio, de pronto vamos a perder la riqueza y flexibilidad que tiene el programa que ustedes están planteando, ¿no? Entonces, me parece que es un lindo contraste con lo que los compañeros han aprendido del Fondo de Agua de Quito y nos lleva a esa discusión que yo he tratado de ir tejiendo en el curso y es cuándo conviene o no volver algo obligatorio, ¿no? Porque con el espacio voluntario puede ser muy efectivo para convocar a la gente y si se amarra mucho, de pronto uno desincentiva la participación. Sí, pero mire, la inserción de los costos en la tarifa es una forma de garantizar la continuidad de los recursos, pero es una situación para todo el Distrito Federal y que no invalida los aportes voluntarios y no hace una rigidez